Bom, pessoal, estamos aqui para a segunda parte da República, né? A gente viu na outra vez até a doutrina ou teoria das ideias e a alegoria da caverna. Então, se começou a ideia, né, de Sócrates de projetar a cidade ideal, na busca por uma cidade justa, então, né, e depois, por fim, o bem comum. Bom, é, as três partes, então, as três partes da alma na cidade, ou a alma dividida em três partes, né? As três partes da alma na cidade, então, acabam se configurando. Vou abrir aqui para vocês acompanharem, né? A alma de ouro, né, que seriam os filósofos, os governantes, movidos pela virtude da sabedoria. A alma de prata, então, que seria os defensores da cidade, né, movidos pela virtude da coragem. E a alma de bronze, que seriam os agricultores, os vendedores, os artesãos, certo? Movidos pela virtude da temperança, né, que é o equilíbrio, a paciência. Bom, mas é assim tão mecânico essa divisão? Não é, né, gente? Não é. Todas as almas precisam ser movidas por todas essas virtudes. Porém, né, provavelmente se cai no Enem, cai assim mais mecanicamente. E claro que em cada alma, seja de ouro, de prata ou de bronze, ressalta essa virtude que eu acabei de falar. Essa virtude para cada alma, tá? Então é isso. É uma estrutura criada, projetada pelo Platão, então, no personagem Sócrates, né? Para tornar a cidade estruturalmente, né, mais justa, certo? Bom, mas é só isso? É só estruturalmente? É só uma divisão de classes que é projetada pelo Platão para tornar a cidade justa e buscar a cidade ideal? Não, né? As três partes da alma do homem também fazem parte dessa do Platão tá se movendo, né? Tá pensando aí na cidade ideal. Então, quais seriam as três partes da alma do homem? Ou os três tipos de alma, né? Bom, se dividiriam em três, então, né? Como está escrito aí, a alma racional. Então, seria uma alma que tem como virtude a sabedoria. Né? A gente tem a alma sentimental, certo? Tem outros nomes também, irascível, né? Vocês vão ver, depois vocês vão ler os outros nomes possíveis ali para essa alma, né? Então, essa alma sentimental que teria como virtude, então, a coragem. A coragem como vício, a raiva, a inveja, certo? Todas as almas têm seus vícios e virtudes. Inclusive a própria a alma racional da sabedoria, né, ela tem os seus vícios também, né, que são o orgulho, a preguiça, sabe aquela coisa do cara saber muito e fazer distinção porque ele sabe muito sobre alguma coisa específica. E isso tem a ver esse é um vício da alma racional. E a alma, então, por fim, desejante, certo? Que são os nossos desejos, né? A gente pode pensar nos desejos por riqueza,
né, isso como vício, né, riqueza, por os desejos de forma geral, sexo, os exageros na parte do desejo, né, isso a gente pode pensar. E a virtude é o autocontrole, dessa alma, então, desejante. Então são três, são a racional, a sentimental e a desejante. De característica principal é a racional, educar e controlar a sentimental e a desejante, sabe? A educação da razão, a razão educando os desejos e os sentimentos. E isso se resume no autocontrole, né? Então, assim ele já responde Glauco e Trasímaco. Ele já começa a responder Glauco e Trasímaco. Por quê? Porque, né, o Trasímaco falava na utilidade do mais forte, né, que deseja o dinheiro ao invés de fazer o bem para as pessoas. O Glauco falando sobre o anel de Giges, né, que se fosse invisível, não, tu enganaria as pessoas, né? Tem por natureza o vício da injustiça, certo? Então essa é a ideia. Essa é a ideia, então, que a alma racional educasse então as outras almas, isso respondendo já a Glauco e Trasímaco, certo? Não, um terceiro ponto, fechar aqui. Um terceiro ponto seriam diminuir discrepâncias entre ricos e pobres em termos de bens mesmo, certo? Aqui tem um trecho do livro que é bem interessante. Olha só, na divisão do solo, por-se-á a maior equidade possível. É preciso impedir que o número de porções primitivas diminua, a fim de evitar o aparecimento de uma classe de grandes proprietários ao lado de uma outra classe de cidadãos sem o menor quinhão de terras. Ninguém poderá ter ouro, prata ou dinheiro em quantidade excedentes às necessidades cotidianas. Então, né, o equilíbrio de distribuição de riquezas. Aqui ele está falando, então, de uma espécie de reforma agrária, certo? Então, é esse equilíbrio que ele acredita ser muito importante para a cidade ideal, certo? Bom, passamos então deixa eu abrir um pouquinho isso aqui de novo para vocês terem, assim como eu não sei se eu deixei tempo suficiente. Eu acho que aí já é um tempo suficiente, né? Certo? Bom, qual a melhor forma, então, política para a cidade ideal? Bom, a gente já viu as almas, uma espécie de sociologia aqui das três partes da alma na cidade, que é um projeto não é sociologia, né, mas pensar em estruturas sociais, em classes sociais, remete um pouco à sociologia. As três partes da alma da cidade, as três partes da alma do homem, a distribuição conforme a necessidade, né, de uma distribuição mais equivalente entre ricos e pobres. Bom, qual a melhor forma política para a cidade ideal? Bom, o Platão fala na sofocracia, né, que é um conceito interessante e importante vocês saberem, pode cair. Então, que é bem simples, né? A cidade só será justa se o rei for filósofo ou o filósofo for rei. Então, o que significa isso? Ele vai dizer que o melhor governante vai ser o filósofo. Por quê? Porque ele está mais perto do conhecimento sobre a justiça, sobre o bem comum, né? É por isso. Então ele estaria bem à frente dos outros
das outras pessoas da cidade que não se dedicam a esse conhecimento ou têm menos conhecimento sobre isso. Bom, qual é a melhor forma política, então, que tenta responder a pergunta aí que a gente tem? A aristocracia por mérito. O que é aristocracia por mérito, então? É o governo dos mais capazes. O que é o governo dos mais capazes? Dos mais preparados para governar, certo? É uma visão elitista? É uma visão elitista. Mas é assim que ele pensa, né? Ele acredita que uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem condições de governar, né? Que não tem conhecimento para governar, não pode tomar o poder. Por isso que ele é crítico à democracia, porque ele acredita que as pessoas não estão preparadas para governar e nem para votar, inclusive, né? Bom, hoje em dia a gente pensa um pouquinho diferente. A gente pensa que se aprende a votar votando, né? E que as elites se tomam o poder, acabam por favorecendo somente os seus iguais, certo? Então é esse o pensamento de hoje. Pelo menos um viés de pensamento, certo? Bom, e então o que acontece com os outros das outras formas políticas? O que acontece? Bom, ele fala na degeneração, né? O que é a degeneração? Bom, ele sabe que todas as formas políticas, inclusive a aristocracia por mérito, ela vai degenerar, ou seja, ela vai acabar tendo problemas, ela vai acabar não mantendo a forma pura, não fazendo a função que tem que fazer, ela vai acabar ruindo, né, digamos assim. Então, o que acontece? Ele descreve, então, nos passos de degeneração. Ele acredita, primeiro é bom frisar, que ele acredita que a aristocracia por mérito ainda é a melhor forma, mas que ela pode degenerar, ela vai degenerar em algum momento, né, na timocracia. O que é a timocracia? Então, é um governo militarista, inclinado à guerra, né, que vai ambicionar por riquezas, e que tem uma coisa que não está escrita aqui, mas vou acrescentar, o excesso de disciplina acaba descambando em ambição, né? O excesso de disciplina. Então tu disciplina teu corpo para umas coisas, mas acaba caindo em outros vícios, certo? Bom, a timocracia, por sua vez, ela vai acabar por essa ambição por riquezas, né? Ela vai acabar virando uma oligarquia. A oligarquia, então, é o governo de poucos, né? de ricos, aliás, de ricos, né? A aristocracia é governo de poucos, mas por mérito. Então, a oligarquia é governo dos ricos. Então, os ricos vão favorecer somente os ricos, o que vai provocar uma revolução entre os pobres. Os pobres, então, acabam colocando a ideia de um governo democrata, né? do governo que aquilo acreditava ser governo para os pobres, né? E o governo
como é que eu vou dizer para vocês, da liberdade absoluta, assim, sabe? Da bagunça, do desrespeito às leis. Então, assim, ele tinha uma visão muito diferente do que a gente tem hoje de democracia, né? A governo de democracia, a gente tem uma visão, pelo menos o que deveria ser, é de participação de todos, certo? Aqui ele tem uma visão de uma bagunça, de uma anarquia no sentido do senso comum, que é uma bagunça, certo? Então, a democracia da oligarquia, que é o governo dos ricos, que vai favorecer somente os ricos, acaba degenerando em democracia. A democracia, por ser essa bagunça que ele acreditava ser, por as pessoas não terem conhecimento e por acabarem elegerem governos demagogos, né? Governos que enganam o povo com alguns favorecimentos, mas na verdade só querem o seu próprio bem, acaba degenerando em tirania. A tirania, então, é algo porque, como vira uma bagunça, acaba se criando um governo ditatorial. Esse é o pior dos governos, segundo ele, né? É um governo que prevalece a intemperança, ou seja, o desequilíbrio, o autoritarismo, a falta de liberdade total, né? Certo? Bom, isso então é a forma política, a melhor forma política para a sociedade ideal, então seria a aristocracia por mérito, mesmo ele sabendo que no mundo material ela tem grande chance de se degenerar, né, e virar aquilo ali que a gente viu na sequência. Certo? Bom, então, como deve ser a educação? É a próxima pergunta. Bom, eu acho que eu vou deixar a educação para o próximo, a parte 3, que daí fica um vídeo menor, né? Beleza? Então, tá. Abraço. Faremos a terceira parte daqui a pouco, tá?